Exercício 2, temos a integral seno na quinta de 3x cosseno de 3x dx. Vamos fazer a mudança de variável. U igual a seno de 3x, assim du dx, derivada do seno é o cosseno de 3x vezes a derivada de 3x, que é 3. Então, o termo cosseno de 3x dx, ele é expresso como 1/3 vezes du. Então, na variável u, a integral é seno de 3x, este é u, então seno de 3x na quinta fica u na quinta, e o cosseno de 3x dx é 1/3 vezes du. Então, colocando a constante fora da integral, 1/3 integral de u na quinta du, esta é muito simples, 1/3 vezes u na sexta sobre 6, mais a constante de integração, então 1 na sexta sobre 18, mais uma constante arbitrária. Voltando para a variável do problema, que é x, u é seno de 3x, então eu tenho seno de, na sexta, de 3x sobre 18, mais a constante c. Exercício 4, temos a integral do cosseno ao quadrado de 3x dx. Para essa integral, recomendamos o uso da identidade trigonométrica cosseno ao quadrado de θ igual a 1/2 de 1 mais o cosseno de 2θ. Então, com θ igual a 3x, usando então θ igual a 3x, isso fica 1/2 vezes 1 mais o cosseno de 2 vezes 3x, que é 6x dx. Então, essa integral fica 1/2 integral de 1 mais o cosseno de 6x dx. Então, 1/2 vezes integral de 1x, integral do cosseno, seu seno, de 6x, ajustando, dividindo por 6, então, mais a constante de integração. No exercício 6, temos a integral do cosseno ao cubo de a vezes t dt, onde há uma constante. Então, eu vou escrever essa integral como cosseno ao quadrado de at vezes o cosseno de at dt. E agora o termo cosseno ao quadrado eu escrevo como 1 menos o seno ao quadrado de at. Então, ao invés de cosseno ao quadrado, 1 menos o seno ao quadrado de at vezes o cosseno de a vezes t dt. Então, essa integral agora eu faço mudança de variável. U igual ao seno de a t, assim du dt, derivada do seno é o cosseno de at, então, vezes a. Então, o termo cosseno de a vezes t dt, que aparece aqui, ele pode ser expresso como 1 sobre a vezes du. Então, essa integral agora fica igual a 1 menos u quadrado, já que u é o seno de a,
A vezes t, vezes o cosseno de AT dt, este termo é 1 sobre A dt. Então, colocando a constante para fora, então temos a integral de 1 menos o quadrado, perdão, aqui du, né? du, então 1 sobre A vezes U menos U ao cubo sobre 3 mais uma constante de integração. Então, voltando para a variável do problema, né, que é x, que é t, perdão. U é o seno de t, de AT. Então, 1 sobre A vezes seno de A vezes t menos o seno ao cubo de A vezes t sobre 3 mais uma constante c, né? Claro, estou dividindo aqui por A, né? Então tenho que supor que A é diferente de zero. No exercício 8 temos a integral do seno ao cubo de x, cosseno ao cubo de x. Então vou reescrever essa integral assim. Então, tem seno ao cubo. Cosseno ao cubo eu escrevo como cosseno ao quadrado vezes cosseno. Esse aqui eu deixo separado e esse aqui, eu uso a identidade trigonométrica fundamental, né, que é cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é 1, então o cosseno ao quadrado é 1 menos o seno ao quadrado de x. Então, nossa integral fica como seno ao cubo de x vezes 1 menos o seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx. Agora a fórmula está pronta para a mudança de variável u igual a seno de x. Dessa forma, du dx é cosseno de x, e assim cosseno x dx, que é o termo que está aqui, é o du. Então, a nossa integral então, fica igual a seno é u, então tem u ao cubo, vezes 1 menos o seno é u, então seno ao quadrado é u ao quadrado, e cosseno de x dx vai ser du. Então, na variável u, a integral é da forma u ao cubo menos u na quinta, isso é integrando, né? Então fica u na quarta sobre 4 menos u na sexta sobre 6, mais uma constante de integração. Então, voltando para a variável do problema, que é x, u é o seno de x, então a resposta final, então seno na quarta de x sobre 4 menos o seno na sexta de x sobre 6, mais a constante de integração. No exercício 10, temos a integral do seno ao cubo de x vezes o cosseno ao quadrado de x. Essa integral vou escrever da seguinte forma, como seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x, está faltando ainda mais um termo, seno de x, esse eu deixo separado. Esse termo seno ao quadrado de x, eu uso a identidade trigonométrica fundamental e escrevo ele como sendo 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então, dessa forma, nossa integral fica integral de 1 menos o cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x dx. Agora a integral está pronta para a mudança de variável do tipo u igual a cosseno de x. Assim, du dx, a derivada do cosseno menos o seno de x,
E o seno de x dx pode ser expresso como menos du. Então, justamente esse termo que aparece aqui. Então, na variável u, a integral fica 1 menos u quadrado vezes u quadrado, já que u é o cosseno de x, né? E seno de x dx é menos 1 vezes du. Então, eu posso reescrever a integral como u quadrado menos 1 vezes u quadrado vezes du, que é então 1 na quarta menos u quadrado du. Integrando então na variável u, fica 1 na quinta sobre 5 menos 1 na terceira sobre 3, mais a constante de integração. Na variável do problema, que é x, então u é igual a cosseno de x, portanto a resposta final é o cosseno na quinta de x sobre 5 menos o cosseno na terceira de x sobre 3 mais uma constante arbitrária. Exercício 12, então, integral seno ao quadrado de x vezes cosseno na quarta de x. Somente potências pares, esse é o caso mais complicado. Eu vou escrever ali essa integral como integral do cosseno seno quadrado vezes cosseno ao quadrado de x. Então, agora eu vou usar as identidades trigonométricas. Cosseno ao quadrado de θ igual a 1/2 vezes 1 mais cosseno de 2θ. E seno ao quadrado de θ é igual a 1/2 vezes 1 menos o cosseno de 2θ. Então, ao invés de seno ao quadrado de x, escrevemos então 1/2 vezes 1 menos o cosseno de 2x. Ao invés do cosseno quadrado de x, escrevemos 1/2 vezes 1 mais cosseno de 2x. Então, tudo isso ao quadrado de x. Então, isso fica 1/2 vezes 1 menos cosseno integral de 1 menos o cosseno de 2x. Aqui tem 1/4 vezes 1 mais o cosseno de 2x ao quadrado de x. Então, isso fica 1/8 integral de 1 menos o cosseno de 2x vezes 1 mais o cosseno de 2x ao quadrado, que eu escrevo como 1 mais o cosseno de 2x vezes ele mesmo. Então, agora eu enxergo a grupo do produto assim, uso isso então quadrado de 1, que é 1 menos o quadrado do segundo termo, que é o cosseno de 2x, então o quadrado do cosseno de 2x, vezes ainda o termo que sobrou, que é 1 mais o cosseno de 2x dx. Agora, esse termo 1 menos cosseno ao quadrado, esse é o seno, mas é o seno de 2x. Então, isso é 1/8 vezes seno de 2x ao quadrado também. Aqui é ao quadrado, né? Faltou aqui ao quadrado. Seno ao quadrado de 2x vezes 1 mais o cosseno de 2x dx. Então, isso fica 1/8 vezes integral do seno de quadrado de 2x
mais 1/8 vezes integral do seno ao quadrado de 2x vezes o cosseno de 2x. Na primeira integral eu uso a identidade trigonométrica que o seno ao quadrado de θ é igual a 1/2 vezes 1 menos o cosseno de 2θ, então no nosso caso θ será igual a 2x, então seno ao quadrado de 2x será igual a 1/2 vezes 1 menos o cosseno de 2 vezes 2x, ou 4x, então aqui eu terei 1/2, 1 menos o cosseno de 2 vezes 2x, 4x, 2x. Na segunda integral, vou fazer a mudança de variável u igual ao seno de 2x. Assim, du dx fica igual a derivada do seno, é o cosseno de 2x, vezes derivada de 2x, que é 2. O termo cosseno de 2x dx que aparece ali é simplesmente 1/2 vezes du. Então, a integral ali na variável u ela fica seno ao quadrado é u ao quadrado. Então, cosseno de 2x dx é 1/2 vezes du. Então, essa integral fica 1/16 integral de 1 menos o cosseno de 4x dx mais 1/2 integral de u ao quadrado du. Então, 1/16, integrando então 1 menos cosseno de 4x, isso é x menos integral do cosseno, é o seno de 4x sobre 4. Deixamos a constante no final. Eu tenho 1/2, aqui integral de u ao cubo, u ao quadrado é u ao cubo sobre 3, mais constante de integração. Aqui eu estou esquecendo a constante 1/8, né? Aqui, agora que eu me dei conta, né? Aqui eu ainda tenho 1/8. Então, aqui eu ainda tenho 1/8 vezes 1/2, que é 1/16. Então aqui eu tenho 1/16 vezes u ao cubo sobre 3. E agora que não tem mais integração para fazer, posso adicionar constante. Então eu tenho x sobre 16 menos seno de 4x sobre 64, né, que é 4 vezes 16, mais u ao cubo. U é seno de 2x, então fica seno ao cubo de 2x sobre 16 vezes 3, que é 48, mais a constante de integração. Essa é a resposta final. No exercício 14, vamos integrar a função seno de 3θ cosseno de 2θ dθ. Então, para isso, vamos usar a identidade trigonométrica seno de A vezes o cosseno de B, isso é 1/2 vezes o cosseno de A menos B, mais o cosseno, perdão, o seno de A mais B. Então essa é a identidade que vamos usar. Então, usando A igual
3θ e b igual a 2θ, então podemos escrever que a integral de seno de 3θ vezes o cosseno de 2θ dθ é igual à integral da função 1/2 vezes cosseno de a menos b, cosseno de 3θ menos 2θ é cosseno de θ mais o seno de a mais b, seno de 3θ mais 5θ, então seno de 3θ mais 2θ, perdão, então seno de 5θ. Então isso fica 1/2 vezes integral do cosseno de θ mais o seno de 5θ dθ. Então podemos integrar então a integral do cosseno é o seno de θ, a integral do seno menos o cosseno, então menos cosseno de 5θ sobre 5, mais constante de integração. Exercício 16, integral do cosseno do terço de x vezes o seno de x. Vamos fazer a mudança de variável u igual ao cosseno de x. Então du dx, derivada do cosseno é menos o seno. Então o termo seno de x dx, que aparece aqui, ele é simplesmente menos du. Então na variável u, a integral fica o cosseno de u, cosseno de x, isso é u, então u na 1/3. Seno de x dx, isso é menos 1 vezes du. Então isso é menos a integral de u na 1/3. Du. E isso integrando então u na 1/3 mais 1, que é 4/3, dividido por 4/3, que é a mesma coisa que multiplicar por 3/4, mais uma constante de integração. Então, isso é menos 3/4 vezes, então, u é o cosseno de x, então fica o cosseno na 4/3 de x, mais a constante de integração c. Problema 18, vamos fazer essa integração de 0 a p sobre 2 do seno ao quadrado de x sobre 2 vezes o cosseno ao quadrado de x sobre 2. Eu vou fazer uso da seguinte identidade trigonométrica, que o seno de 2θ é igual a 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. E agora se θ então é x sobre 2, então eu tenho aqui o seno de 2 vezes θ, então que é 2 vezes x sobre 2 é igual a 2 vezes o seno de x sobre 2 vezes o cosseno de x sobre 2. Aqui, obviamente, eu tenho o seno de x, então elevando ao quadrado, seno ao quadrado de x é igual a 4 vezes o seno ao quadrado de x sobre 2 vezes o cosseno de x sobre 2 ao quadrado. Portanto, a integral de seno ao quadrado de x sobre 2 vezes o cosseno ao quadrado de x sobre 2 dx de 0 a p sobre 2, ela é igual a 1/4 vezes a integral do seno ao quadrado de x dx de 0 a π sobre 2. Então vamos calcular a parte agora aqui, essa integral do seno ao quadrado de x, vamos calcular uma antiderivada, então vamos integral indefinida,
Aqui eu vou usar a identidade trigonométrica seno ao quadrado de x igual a 1 meio vezes 1 menos o cosseno de 2x. Então, integral do seno ao quadrado fica 1 meio vezes 1 menos cosseno de 2x dx. Então, 1 meio vezes a integral de 1 menos o cosseno de 2x dx. Então, isso dá 1 meio vezes x menos a integral do cosseno é o seno, né, 2x, no caso aqui, sobre 2, mais a constante de integração. Então, agora a integral de 0 a π sobre 2 do seno ao quadrado de x dx, então pelo teorema fundamental do cálculo, aqui está a antiderivada, né, que eu vou usar, 1 meio vezes x menos o seno de 2x sobre 2, isso de 0 a π sobre 2. Eu observo que quando x é zero, todo o termo é igual a zero, né? Já que seno de 0 é zero, então basta eu calcular essa expressão quando x é π sobre 2. Então eu tenho 1 meio vezes π sobre 2 menos o seno de 2 vezes π sobre 2, que dá o seno de π, e o seno de π é zero, né? Então, esse termo dá simplesmente π sobre 4. Então, essa integral aqui, ela é igual a π sobre 4. Portanto, a resposta final para a nossa integral é π sobre 16. No exercício 20, então, temos a integral de menos π até π do cosseno ao quadrado de 5θ dθ. Antes de mais nada, eu observo que integrando é uma função par, né? Se eu substituo θ por menos θ, nada acontece, não? Tudo fica igual. Então, essa é uma função par, e a integral de uma função par no intervalo simétrico em torno da origem é igual a 2 vezes a integral, no caso, do intervalo, metade do intervalo, né, da origem até o extremo da direita, que é π. Então, no intervalo de 0 até π da mesma função, né, do cosseno de 5θ dθ. Para o cosseno ao quadrado, para integrar o cosseno ao quadrado, eu vou usar a identidade trigonométrica. Então, cosseno ao quadrado de x igual a 1 meio vezes 1 mais o cosseno de 2x. Então, agora, se x é igual a 5θ, então o cosseno ao quadrado de 5θ fica 1 meio vezes 1 mais o cosseno de 2 vezes 5θ, que é 10θ. Assim, nossa integral então fica igual 2 vezes a integral de 0 até π. Ao invés do cosseno de 5θ, vamos usar então 1 meio, 1 mais cosseno de 10θ. dθ. Aqui eu tinha então 10θ. Então, 2 cancela com 2 aqui, né? Integral de 0 até π de 1 mais cosseno de 10θ. Então, usando o teorema fundamental do cálculo, a antiderivada de 1 aqui na variável θ, θ, mais a integral do cosseno é o seno de 10θ sobre 10. Isso de 0 até π. Então, quando θ é zero, ambos os termos são zero.
Então basta eu substituir o θ por π, então isso dá π mais o seno de 10π sobre 10. O seno de 10π, qualquer múltiplo inteiro de π é zero, né? Então, nossa integral é simplesmente igual a π. No exercício 22, temos a integral de 0 até 2π do seno ao quadrado de k vezes x dx. Vou usar a identidade trigonométrica seno ao quadrado de θ igual a 1 meio vezes 1 menos o cosseno de 2θ. Então, com θ igual a k vezes x, o seno ao quadrado de k vezes x, então fica 1 meio vezes 1 menos o cosseno de 2θ, ou 2kx. Então, nossa integral, ela fica, então, integral de 0 até 2π da função 1 meio vezes 1 menos o cosseno de 2kx dx. Então, isso fica 1 meio vezes a integral de 0 até 2π da função 1 menos o cosseno de 2kx dx. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, a antiderivada de 1 aqui é x, menos a antiderivada do cosseno é o seno, que no caso de 2kx, dividido por 2k. E isso é calculado entre 0 e 2π. Eu observo que quando x é igual a zero, todo termo se anula, então só preciso calcular a expressão quando x é igual a 2π, então eu tenho 1 meio vezes 2π menos o seno de 2k vezes 2π. Sobre 2k. Então, eu posso escrever isso como 1 meio, ou melhor, vamos multiplicar já, 1 meio vezes 2π da π menos o seno de 4kπ sobre 4k. E como estamos dividindo aí por k, né, temos que supor aí que k é um número diferente de zero. No exercício 24, temos a integral da tangente de 5x dx. Vamos fazer a mudança de variável, óbvio que 5x igual a 1, né? Então, du dx é 5, portanto, dx é 1/5 vezes du. Então, na variável u, isso fica tangente de u vezes 1/5 vezes du. Isso é 1/5 vezes a integral da tangente de u du. Mas essa é direto da tabela, né? Essa é o logaritmo do módulo da secante, né? Então, o logaritmo do módulo da secante de u mais a constante de integração, então isso fica 1/5 logaritmo do módulo da secante de 5x mais a constante de integração. Temos no exercício 26 a integral da cotangente de 3x dx. Eu vou mudar a variável para u, fazendo u igual a 3x.
Então a derivada de u é 3, logo dx é 1/3 vezes du. Então na variável u, a integral fica só a integral da cotangente de u vezes 1/3 du. Então isso é 1/3 vezes a integral da cotangente. Essa vem direto da tabela. Esse é o logaritmo do módulo do seno de u mais a constante de integração. Então podemos agora voltar para a variável do problema aí, que é x, né? Então u é igual a 3x, fica 1/3 o logaritmo do módulo do seno de 3x mais a constante de integração. No exercício 28 temos a integral da secante da raiz de x sobre raiz de x dx. Vamos fazer a mudança de variável. U igual a raiz quadrada de x, assim du dx é a derivada da raiz quadrada de x, que é 1 sobre 2 raiz de x. Então o termo dx sobre raiz de x pode ser escrito como 2 vezes du. Então na variável u, essa integral é a secante de u, e dx sobre raiz de x é 2 vezes du. Então isso é 2 vezes a integral da secante de u du. Mas essa é então direto da tabela. A integral da secante é o logaritmo do módulo da secante mais a tangente, no caso aí de u, mais a constante de integração c. Então, como u é igual a raiz de x, isso fica 2 vezes o logaritmo do módulo da secante de raiz de x mais a tangente de raiz de x mais a constante c. Exercício 30, integral de tangente na quinta de x vezes secante na quarta de x dx. Então, essa integrando eu vou escrever como tangente na quinta, e esse termo secante na quarta eu escrevo como secante ao quadrado vezes secante ao quadrado de x. Agora, esse secante, um termo secante ao quadrado eu deixo separado, enquanto que este aqui eu substituo por 1 mais tangente ao quadrado de x, né, que é a identidade trigonométrica. Secante ao quadrado igual a 1 mais tangente ao quadrado. Então, substituindo ali, então temos tangente na quinta vezes 1 mais tangente ao quadrado de x vezes a secante ao quadrado de x. Então agora esse integrando está pronto para mudança de variável u igual a tangente de x. Isso porque a derivada de u é a derivada da tangente, é secante ao quadrado de x, que é justamente esse termo aqui. Então du é secante ao quadrado de x dx, né, que é o termo que aparece aqui, né? Isso é simplesmente du. Então na variável u, essa integral é bem mais simples, né? É tangente na quinta é u na quinta. 1 mais tangente ao quadrado é u ao quadrado. E secante ao quadrado dx, isso é du. Então essa é a integral de u na quinta mais u na sétima du. Então isso é u na sexta mais sobre 6 mais u na oitava sobre 8 mais a constante c. Voltando para a variável do problema, que é x, né? Então u é tangente de x, então temos a resposta final, tangente de x na sexta,
sobre 6 mais a tangente na oitava de x sobre 8 mais a constante de integração c. No exercício 32, temos a integral da tangente na quarta de θ vezes a secante na quarta de θ. Vou reescrever a integral assim: tangente na quarta de θ, e a secante na quarta eu escrevo como secante ao quadrado vezes secante ao quadrado de θ. Esse termo secante ao quadrado de θ eu deixo separado, e esse aqui eu transformo em 1 mais tangente ao quadrado de θ. Então, uso a identidade trigonométrica que secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado de θ. Então, nossa integral fica como tangente ao quadrado de θ vezes 1 mais tangente ao quadrado de θ vezes a secante ao quadrado de θ. Então agora a integral está pronta para a mudança de variável. U igual a tangente de θ du de θ, derivada da tangente, a secante ao quadrado, que é exatamente o termo que aparece aqui. Então eu posso escrever que du é secante ao quadrado de θ de θ. Então, esse é o termo que aparece aqui. Isso é simplesmente du, e a integral ela é transformada na variável u na quarta vezes tangente ao quadrado, é u ao quadrado, e secante ao quadrado de θ, isso é simplesmente du. Então, na variável u, a integral é bem simples, né? Fica u na quarta mais u na sexta du. Integrando, então, u na quinta mais u na sétima, u na quinta sobre 5 mais u na sétima sobre 7, mais a constante de integração. Então, de volta para a variável x, a mudança de variável, θ, perdão, a mudança de variável u igual a tangente de θ. Então, temos tangente na quinta de θ sobre 5 mais a tangente na sétima de θ sobre 7 mais a constante de integração. Nesse exercício 34, temos a integral da tangente na quinta de θ vezes a secante de θ de θ. Então eu vou escrever o integrando como tangente na quarta de θ vezes tangente de θ vezes secante de θ de θ. Esse termo fica separado, e tangente na quarta eu escrevo como tangente ao quadrado de θ ao quadrado. Então, vezes tangente ao quadrado vezes secante, vezes tangente de θ vezes secante vezes dθ. Agora, tangente de θ eu uso, então, a identidade trigonométrica. Tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado menos 1. Então, isso fica integral da secante ao quadrado de θ menos 1 ao quadrado tangente de θ secante de θ de θ. Então agora estamos prontos para a mudança de variável. U igual a secante de θ. Então, du de θ é secante de θ vezes tangente de θ. Assim, o termo tangente de θ vezes secante de θ vezes dθ é simplesmente du. E a integral, então, na variável u é bem simples, ela fica simplesmente secante de θ é u, então eu tenho u quadrado menos 1 ao quadrado vezes du.
Vamos calcular esse quadrado. Então, o quadrado menos 1 ao quadrado fica 1 na quarta, menos 2 vezes o quadrado mais 1, du. E essa integral, então, é simples. Vamos integrar termo a termo. 1 na quinta sobre 5, menos 2, 1 na terceira sobre 3, mais u, mais a constante de integração. Então, lembrando que u é secante de θ, então temos secante na quinta de θ sobre 5, menos 2, secante na terceira de θ sobre 3, mais a secante de θ mais c.